Bom dia. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam felizes, não é? Nosso amigo Sidney esteve aqui, deixou a sua mensagem, sua reflexão. Mas esse ser feliz, tudo tem um começo. Por falar nisso, estamos no mês de agosto. O mês de agosto é o mês dedicado às vocações, não é? Mês dedicado às vocações. E para nós, vicentinos, esse mês de agosto, ele é muito querido, ele é muito caro, é muito especial. Porque foi justamente no mês de agosto, lá no ano de 1617, que tudo isso começou. Se nós estamos aqui hoje, enquanto confrades, consócias, vicentinos, família vicentina, isso teve um começo. E foi num mês de agosto, lá do ano de 1617. E começou de uma forma muito simples. E nós temos um relato do próprio Vicente de Paulo que nos fala o que aconteceu nesse dia. Disse Vicente: quando eu me preparava para rezar a Santa Missa, vieram dizer-me que numa casa afastada das outras, longe daqui, todas as pessoas estavam doentes, sem que houvesse uma só que pudesse assistir às demais, e todas numa necessidade que não se poderia descrever. E termina Vicente dizendo assim: isso me tocou sensivelmente o coração. No momento do sermão, naquela missa que Vicente rezou, lá naquele mês de agosto de 1617, numa pequena cidade chamada Châtillon, ele falou desta emoção que ele sentiu aos fiéis, aquelas pessoas que lá participavam. Essas pessoas foram visitar aqueles doentes. O povo que estava lá naquela igreja foi visitar essa família. Mas Vicente de Paulo também foi. Ele sentiu que era a sua obrigação de visitar aquelas pessoas. A visita dele lhe chamou a atenção em dois aspectos. Primeiro, de muita alegria, porque as pessoas atenderam ao seu chamado. As pessoas que ouviram a homilia, o sermão, foram até aquela casa, até aquela família. Mas ele ficou preocupado. Foi o segundo sentimento dele. O que essas pessoas vão comer semana que vem? O que elas vão ter daqui 15 dias, daqui um mês? E aí que Vicente de Paulo teve a feliz inspiração para organizar a caridade. Gente, é claro que isso nasceu no coração de Deus, não é? O serviço e amor aos pobres não foi uma invenção de Vicente de Paulo. Isso nasce no coração de Deus. Agora, coube a Vicente de Paulo, e isso ele fez muito bem, dar ouvido a Deus. Dar ouvido à voz do Espírito Santo e saber que era preciso organizar a caridade. Por isso que o nosso trabalho de vicentinos hoje não é um trabalho meu, seu, nosso. É um trabalho de Deus, a serviço dos pobres. Então foi nessa cidadezinha, lá em Châtillon, que Vicente descobre essa situação muito particular, que o coloca em missão, em busca de uma solução que fosse eficaz para socorrer as necessidades daquela família. Vicente de Paulo, ele comentava uma ocasião que frente a um problema, frente a uma necessidade, nós precisamos reagir. E dizia ele:
É preciso correr para atender às necessidades de nosso próximo, como se fosse para apagar um fogo. Que bom. É assim que nós agimos. Frente às necessidades, nós vamos como se tivéssemos que apagar um fogo, como se tivéssemos que apagar um incêndio. É o nosso trabalho, é a nossa missão. Vicente de Paulo, ele envolve-se com a questão. Ele vai até a casa, vai até a família, para saber das necessidades daquela família. E nesse episódio, nesse contexto, nesse evento que aconteceu naquele domingo de agosto de 1617, nós temos aqui todos os pontos para um trabalho eficaz. Primeiro, conhecimento da situação. Segundo, o interesse pelo que está acontecendo. Terceiro, é preciso comunicar o fato às pessoas. Quarto, mobilizar o maior número de pessoas. E por último, o engajamento pessoal. Pois bem, o que falta na maioria dos casos, quando nós falamos da vida dos pobres, o que falta na maioria das vezes é a organização. E é isso que Vicente de Paulo diz: apressemo-nos lentamente. Ele fala que é preciso irmos aos pobres, mas vamos com os pés no chão, vamos socorrer as necessidades, vamos descobrir quais são as reais necessidades. Não basta a gente reagir, fazer algo, se a nossa ação não for eficaz, se ela não estiver à altura das necessidades. E aí, meus amigos, nós temos que bater a mão no peito quando muitas famílias que nós acompanhamos e assistimos continuam na situação de pobreza. É triste quando isso acontece. Eu sempre dou um exemplo e falo aqui agora até de um padre já falecido, não é? Morava numa cidade lá no Rio Grande do Sul, e ele se orgulhava que um morador de rua, há mais de 30 anos, vinha tomar café todo dia lá na casa dele. O morador ele chamava de tartaruga, o seu tartaruga. E o seu tartaruga, há mais de 30 anos, todo dia tomava café na casa do padre. E o padre se orgulhava disso, porque ele matava a fome daquela pessoa. É triste dizer isso, mas assim, matava a fome, mas ele continuava na pobreza, ele continuava na miséria. Por isso a ação daquele padre, infelizmente, não estava à altura da necessidade daquela pessoa. Era preciso fazer algo mais, não é? E esse é o nosso trabalho vicentino. Nós aprendemos, por muitos e muito tempo, que nós precisamos atender às necessidades básicas das famílias. E nós somos entendidos nessa área, não é? Aonde chega uma conferência vicentina, dificilmente aquela família vai passar fome. Onde chega uma conferência vicentina, dificilmente aquela família vai ficar sem água ou sem luz. As necessidades básicas, nós socorremos, nós corremos atrás, solucionamos. Mas não basta isto. É preciso que esse nosso trabalho tire essa família da situação em que se encontra. E, meus amigos, vamos nos dar conta, tudo isso começou naquele agosto de 1617. Vejam agora a sensibilidade de Vicente de Paulo quando se dirigia a um grupo de mulheres que ele chamou para ajudá-lo nesse trabalho. Como o trabalho de caridade precisava ser organizado, ele chamou um grupo de senhoras, de mulheres, para fazer essas visitas. Vejam se isso não se assemelha
a uma conferência vicentina. O que nós vivemos hoje como vicentinos, confrades, consórcias, vejam se não se assemelha ao que Vicente de Paulo fez há quase 400 anos atrás. Dizia Vicente de Paulo: uma confraria não deve ultrapassar 20 pessoas, a fim de que a confusão não entre pelo aumento de pessoas. Um grupo pequeno, até 20 pessoas, para cuidar dos pobres. Cada confraria deve ser dirigida por uma responsável, ajudada por 2 assistentes, uma das quais será nomeada tesoureira. Vejam só, era a orientação bem prática de Vicente de Paulo no trabalho aos pobres. Para Vicente de Paulo, uma boa organização e a participação de todos é a garantia de uma verdadeira caridade. Eu lembro aqui um episódio em que Vicente de Paulo ele vai narrando com sutileza, com sensibilidade, o cuidado que nós devemos ter aos mais pobres, nesse trabalho organizado de caridade. Ele dizia assim: quando você for visitar o pobre, estenda a toalha, aqueça a sopa, sirva-o na boca. De repente ele não tem condições de comer, de se alimentar. Então faça de tudo para que ele não mate a sua fome. E o que mais me toca, o que mais impressiona, é quando Vicente de Paulo diz assim no final: primeiramente, você visite aquelas pessoas, aqueles pobres, que tem alguém que olhe por eles. E deixe para ir, por último, para aquelas pessoas que não têm ninguém, justamente para você ficar mais tempo com ele. Vejam a sensibilidade desse homem, a sutileza, o coração ardente da caridade, preocupado que essas pessoas fossem atendidas, mas muito bem atendidas. E é nessas visitas que nós encontramos histórias belíssimas, né? De pessoas, são histórias de vida. Esse ano eu posso dizer assim, de boca cheia, que estou fazendo muitas visitas, visitando os conselhos centrais lá da região sul de Minas. Estou visitando muitas famílias que são assistidas e acompanhadas pelas conferências. E dias atrás encontrei uma história muito bonita. Na verdade, são 2 irmãs que moram numa casa e elas cuidam de um irmão doente, acamado, tem seus problemas mentais, não é? E até pouco tempo elas cuidavam do irmão e do pai. E o pai acabou falecendo no começo desse ano. A irmã mais jovem, ela trabalha. Então, é ela que sai todo dia para fazer os trabalhos e poder manter a casa. A outra fica em casa para cuidar do irmão. Eles não têm condições de pagar um cuidador e tal. Ela dedicou a vida dela para cuidar anteriormente do pai e do irmão, e agora só do irmão. A Conferência Vicentina entrou nessa família. Eles não precisam de comida, não precisam de refeição, não precisam do arroz, do feijão, mas a conferência descobriu as necessidades. E uma das principais necessidades são material para a higiene do irmão. Então, fralda geriátrica, alguns cremes. E a conferência está dando esse suporte, esse apoio para essa família. Vocês precisam ver essa senhorinha, Helena. Ela é pequenininha. E o irmão dela é um homenzarrão, não é? Lá na cama. Ela tem problema na coluna, mas ela
cuida, se esforça, faz de tudo para que aquele seu irmão viva e viva bem, com plenitude. E ela muito feliz com a conferência e sociedade, com os vicentinos, porque dão esse apoio, dão essa força, essa ajuda para ela. E, principalmente, ela sabe que ela não está sozinha. Esse exemplo, essa história me comove pelo seguinte: mostra o quanto que aquela conferência, ela se envolveu na vida daquela família para descobrir a real necessidade. Poderia ser, de repente, um outro grupo, uma outra conferência e dizer: eles não precisam de comida, então vamos para outro lugar. Não é assim. Eles descobriram que ali, naquela família, eles necessitavam de algo. E foram atrás. O mais impressionante é que essa senhorinha, Helena, no domingo, quando a irmã mais nova está em casa, a irmã mais nova fica cuidando do irmão, e essa mulher ainda sai participar lá na sua comunidade, da igreja, e ela é catequista. Então, é bonita essas histórias. Saber que esse trabalho, realizado hoje, pelos inúmeros vicentinos, pela grande família vicentina, teve o seu começo lá, num mês de agosto, como esse que nós estamos vivendo agora, lá no ano de 1617, quando Vicente de Paulo, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo o coração de Deus, ele descobriu que é preciso sim ajudar os pobres, mas uma caridade que seja organizada, uma caridade efetiva. Um outro grande valor desse evento foi o fato de Vicente de Paulo compreender que os simples cristãos, nós chamamos hoje os leigos, homens, mulheres, jovens, acabamos de ver aqui as várias entrevistas com a juventude, o trabalho com conferências de crianças e adolescentes. Vicente de Paulo descobriu como é preciso e como é bom e gratificante envolver os leigos nesse trabalho. Foi para ele uma revelação de grande importância o lugar e a ação dos leigos na igreja. E é bonito, não é? A igreja não se faz somente com padres, bispos, o nosso querido Papa Francisco, não é? A igreja se faz principalmente com a ação dos leigos. Por isso, de onde estou aqui, olhando para vocês, eu imagino a alegria que vocês proporcionam, as famílias que vocês visitam, as pessoas que vocês encontram semanalmente, aos pobres que são visitados e que se leva a esperança de dias melhores. Que bom! Que bom que vocês assumiram esta vocação vicentina. Afinal de contas, ser vicentino é uma vocação, é viver num estado de caridade. Bom, quem me conhece sempre sabe que eu uso a minha toalhinha. É o calor, é a emoção de sempre falar em público. Nós estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho. Tudo aquilo que começou no mês de agosto de 1617, nós hoje somos os continuadores. E devemos viver com a mesma intensidade, com a mesma força, aquilo que Vicente de Paulo viveu. Nós temos hoje essa oportunidade de renovarmos esse compromisso. Nós olhamos para pessoas que deram continuidade a essa missão. Vamos olhar, por exemplo, para Luísa de Marilac, a irmã Rosalie Randi, que foi aquela grande colaboradora de Frederico Ozanam e os seus amigos, né? Era um grupo de 3 jovens, Frederico Ozanam e outros 2, um deles era o Talandier, que foram até a irmã Rosalie,
para que ela lhes ensinasse como lidar, como cuidar e como realizar esse trabalho organizado com os pobres. Temos Elizabeth Robiano, que depois foi fundadora das Irmãs de Guesegen, Jean Leon Leprevot, e hoje à tarde teremos aqui a alegria de ter um membro dessa congregação fundada por Leprevot, né, o irmão Agenor, que está aqui conosco, e ele também partilhará conosco a sua vida, o seu trabalho de família vicentina, de vicentino. E temos o nosso querido Frederico Ozanam, Antônio Frederico Ozanam, que deu continuidade. E de que forma? Frederico Ozanam cultivou na sua vida alguns elementos vividos por Vicente de Paulo. Um deles, por exemplo, conformar a vida, conformar a sua própria vida, ou vamos dizer assim, configurar a sua própria vida com a vontade de Deus. Dizia assim, Frederico Ozanam: até agora eu pedi a Deus luz para conhecer a sua vontade. Me resta agora pedir forças a Ele para cumpri-la. Uma outra virtude, característica que Frederico Ozanam trouxe para a sua vida, como continuidade de Vicente de Paulo: a humildade. Nós sabemos o quanto que Frederico Ozanam era uma pessoa capaz, um grande intelectual, não é? Uma pessoa que tinha muitas qualidades, muitas virtudes, mas se colocava sempre de forma muito simples no meio das pessoas. Uma outra virtude, uma outra qualidade de Frederico Ozanam, que ele se espelha em Vicente de Paulo, é a confiança na providência divina. Afinal de contas, Vicente de Paulo tem muitas histórias de que era preciso confiar na providência de Deus e que nada faltaria. Frederico Ozanam viveu isso intensamente. E por último, eu acredito que é o maior e principal elemento, Frederico Ozanam viveu na sua vida o mesmo olhar de Vicente de Paulo: identificar o Cristo nos pobres. Através dessas virtudes e qualidades, Frederico Ozanam nos mostra que nós somos, sim, continuadores de um trabalho, de uma missão iniciada por Vicente de Paulo. Frederico Ozanam, ele foi uma pessoa extremamente sensível perante as mudanças sociais. E aqui eu gostaria de refletir brevemente que nós não somos simples continuadores. Nós precisamos adaptar-nos à situação em que nós vivemos. Situações de pobreza que nós temos hoje e que não existiam, que não havia na época de Vicente de Paulo. Portanto, somos continuadores, mas nós nos renovamos continuamente para atender às mais diversas necessidades, aos mais diversos rostos de pobreza que existem hoje ao nosso redor. E aqui, bastaria conversar com qualquer um de vocês. Vocês sabem qual é hoje o grande problema. É o mundo das drogas, é o mundo do álcool que invadiu nossas famílias, né? E que nós nos deparamos com isso a cada dia, a cada momento. São outros rostos de pobreza. Meus amigos, para encerrar, além da nossa continuidade, além de renovarmos a nossa missão, vamos ter para nós, cada um,
que nós temos que fazer aquele firme propósito de vicentino, de filho de São Vicente, de filho de Frederico Ozanam, que nós não podemos parar. Nós precisamos continuar estudando, nos formando, para melhor servirmos os pobres. Não basta levar o nome de vicentino. Não basta dizer que sou um filho de São Vicente, de Frederico Ozanam. É preciso colocar a tua vida nas mãos de Deus e praticar essas virtudes tão queridas de Vicente de Paulo. Confiança na providência, fazer a vontade de Deus, ser uma pessoa simples, humilde e, principalmente, é aquilo que nos caracteriza como vicentinos, fazermos a nossa opção preferencial pelos pobres. Os pobres aguardam muito de nós. Os pobres esperam muito de nós. Enquanto houver uma conferência vicentina lá no seu bairro, na sua cidade, os pobres têm a esperança de que a vida deles pode ser melhor. Meus amigos, vamos continuar em frente. A nossa missão continua. Vicente de Paulo teve seu início e nós hoje somos os seus continuadores. Parabéns à missão desempenhada de cada um de vocês. Sejam felizes como vicentinos. Sejam perseverantes nesta missão, nesta vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.